Então, galera, agora vamos prosseguir para regra de 3 composta, né? Antes disso, eu vou pedir para que vocês deem um like no vídeo e se inscrevam no canal. A regra de 3 composta ela é utilizada em problemas com mais de 2 grandezas, seja elas direta ou inversamente proporcional. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia? Então vamos lá. Primeiro, vamos montar a nossa tabela, colocando em cada coluna as grandezas de mesma espécie e em cada linha as grandezas de espécies diferentes que se correspondem. Então vamos lá. Então nós temos a grandeza de tempo, né? Nós temos a quantidade de caminhões e nós temos o volume desses caminhões, certo? Então, nós temos o volume desses caminhões, tá? Então, vamos lá. Então, começando a fazer o nosso quadro, vamos lá. Em 8 horas, então, horas, né? Caminhões e volume. Então vamos lá. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. Em 5 horas, quantos caminhões, a gente não sabe quantos caminhões, então a gente põe um X, serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos de areia. Beleza? Então, a princípio, isso é o que nós temos, né? E agora, o que nós vamos fazer? Vamos descer a nossa tabelinha dessa maneira aqui. Então, em 8 horas, 20 caminhões e 160 metros cúbicos de volume. Em 5 horas, a gente tem X caminhões descarregando 125 metros cúbicos de areia. Beleza? Então tá. E aí, inicialmente, o que a gente faz? A mesma coisa da regra de 3 simples. Nós colocamos a setinha voltada para baixo na coluna onde se encontra a nossa incógnita, o nosso X, tá? E depois nós vamos comparar cada grandeza com aquela onde está o X. Então, a gente vai comparar essa coluna, a coluna das horas, com a coluna dos caminhões, né? Que é onde tem o nosso X. Na coluna das horas, né? Vamos lá. Em 8 horas, né? Observe que aumentando o número de horas de trabalho, podemos diminuir o número de caminhões. Portanto, essa relação é inversamente proporcional. Então, a gente põe a setinha para cima. Por que ela é inversamente proporcional? Porque quanto mais você trabalhar, quanto mais tempo você trabalhar, menos caminhões você vai precisar. E quanto menos tempo você trabalhar, de mais caminhões você vai precisar. Por isso, ela é inversamente proporcional, tá? E agora a gente vai comparar a coluna dos caminhões, que é onde está o nosso X, com a coluna do volume. Beleza? Então tá. Né? Então, se nós aumentarmos o volume de areia, nós temos que aumentar o número de caminhões, né? Então, a nossa relação vai ser diretamente proporcional. Por quê? Porque quanto mais areia nós temos para descarregar,
de mais caminhões nós vamos precisar, né? E aí, como nós vamos resolver a partir de então? Nós vamos montar a nossa proporção. E vai ficar da seguinte maneira. A coluna do X, né? A coluna onde se encontra o X, que no caso é na coluna dos caminhões, vai ficar de um lado da igualdade. Então, a gente vai ter 20 sobre X igual, né, a 160 dividido por 125. Beleza? Então, tá. Sendo que na parte das horas, nós tivemos o quê? Uma grandeza inversamente proporcional, né? Tanto é que a nossa setinha aqui ficou voltada para cima. O que nós vamos fazer nesse caso, né? Nós vamos inverter. Então, ao invés de ficar 8 sobre 5, nós vamos multiplicar por 5 sobre 8, né? Então, a partir daí, nós podemos resolver a nossa equação normalmente. Então, resolvendo a nossa equação, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter que 20 sobre x, né, vai ser igual a 20 sobre x vai ser igual a 160 vezes 5, 800, sobre 125 vezes 8, 1000, né? Então, a gente pode cortar os zeros. Então, nós vamos ter que 20 sobre x vai ser igual a 8 sobre 10. A partir daqui, nós podemos multiplicar cruzado. Então, como é que nós vamos fazer? Vai ser 20 vezes 10 e x vezes 8. Então, vai ser 20 vezes 10 igual a 8 vezes x. E aí nós vamos ter que 200 igual a 8x. Vou trocar de lado, tá? Para não confundir, vou botar assim, 8x igual a 200. Como é uma igualdade, nós podemos fazer isso, né? E vamos ficar com o quê? X igual a 200 dividido por 8, onde 200 dividido por 8 é igual a 25. Então, o meu x, ele vai ser igual a 25. Então, eu vou precisar de 25 caminhões para descarregar 125 metros cúbicos de areia em apenas 5 horas. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato.